A paz do Senhor, povo de Deus. Shalom Adonai. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é método para estudo da Bíblia. Lição de número 4. Se você tem esse livro em casa, abre na lição 4. Se você não tem, entre em contato comigo para você adquirir o teu livro, tá bom, pessoal? Lição 4, aqui ó, de método para estudo da Bíblia. Pessoal, um dos livros que mais ajuda você a interpretar a Bíblia são esses aqui, ó. Primeiro é o método de estudo da Bíblia, exegese e hermenêutica, tá? Então esses livros aqui é um conjunto, pessoal, ó. Arroz, feijão e carne, ó. Método para o estudo da Bíblia, hermenêutica e exegese. Se você está querendo aprender como descobrir a interpretar a Bíblia, são esses 3 livros. Como interpretar a Bíblia corretamente? Como entender a Bíblia? Qual o segredo de ler a Bíblia? Porque muita gente lê a Bíblia e entende muito bem. Quais são os segredos? O segredo é esses 3 livros que eu estou falando para vocês, ó. Exegese é a ciência que interpreta minuciosamente a Bíblia. Hermenêutica é a ciência de interpretar a Bíblia. E homilética é o modo de como você vai interpretar a Bíblia, tá bom? Pessoal, estou aqui com os livros de teologia, tá? 20 livros é o curso básico, ó, tá tudo aqui, ó. O curso básico é 20 livros. Aí o curso básico, médio e bacharel é 40. Ó, 40 livros é o curso básico, médio e bacharel. Se você quiser anel, me chama no WhatsApp, ó. Anel de formatura de teologia, ó, pessoal. Anel fino e anel grosso. Se você compra o anel, você ganha o seu diploma, o histórico e a carteirinha, credencial de aluno, tá bom? Pessoal, semana que vem nós vamos ter uma grande formatura de teologia em São Paulo. Você que se formou comigo à distância, online e gostaria de fazer a sua formatura, temos uma única vaga e me chama urgente para me te encaixar nessa turma. Tá? Alguns desistiram, sobraram vagas para você. Se você quiser, a semana que vem eu vou estar formando aqui em São Paulo, capital. O curso é online, mas a formatura é presencial. Quem quiser, não é obrigatória. Tá bom, pessoal? E se não for nesse janeiro, só o janeiro do ano que vem, tá bom? Vamos para a aula. Método para estudo da Bíblia. Vou falar um pouquinho desse livro aqui, ó. Exegese. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Ó. Exegese. O que é exegese? O que é essa matéria aqui? Vou dar uma pincelada porque faz parte da aula de hoje. Lição 4. O que é exegese? Exegese, eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Pessoal, pode vir aqui filmar. Quem tiver dúvida aí vai escrevendo. Olha aí lá, ó. Exegese, tá vendo? É aqui que eu vou, ó. É aqui que eu vou ler. Tá bom? Então, pessoal que estão aqui ao vivo, pode escrever suas dúvidas, eu vou lhe responder, tá bom? O que é exegese? É o estudo cuidadoso e sistemático de um texto para comentários, visando o esclarecimento ou a interpretação do mesmo. É o estudo objetivando subsidiar a passo da interpretação do modo analítico da hermenêutica. É um pré-requisito para uma boa exegese. Ó, é um pré-requisito para uma boa exegese. Tenha uma vida afinada com o Espírito Santo, pois ele é o melhor intérprete da Bíblia. Não adianta você ser básico em teologia, médio, bacharel, mestre em teologia, doutor em teologia, PhD em teologia, anel de formatura de teologia, se você não tiver o Espírito Santo, nada disso adiantaria.
Entendeu, pessoal? Não adianta você ser mestre, bacharel, formado, doutor, PhD, pós-doutorado, se não tiver a essência do Espírito Santo. É como se fosse um carro. Não adianta você ter o carro se não ter o motor. Não adianta você ter o motor se não tem o óleo. Não adianta ter o óleo se você não tem a chave que liga a ignição do motor. Não adianta, é muito bom esses livros, ferramenta, estudo, muito bom, ajuda. Mas o principal na vida do homem é o Espírito Santo, que é o maior intérprete da Bíblia. Preste atenção, o Espírito Santo não é tudo, mas tudo é nada sem o Espírito Santo. Aplicação da exegese. A aplicação da exegese é realizada a partir das indagações básicas sobre o texto e o contexto. Pega um papel e anote, que eu falei na aula passada. Texto fora de contexto vira pretexto. Anote isso aí. Fala comigo aí, vai. Ou anote. Texto fora de contexto vira pretexto. O que é isso? É quando eu leio um versículo da Bíblia sem o contexto. Aí vira pretexto. Pretexto é o que eu acho. É o achismo. E na Bíblia não tem achismo. Na Bíblia tem doutrina. Na aula passada eu falei. Se você dizer, eu acho que o Espírito Santo não existe, eu acho que os dons espirituais não existem, o teu achismo não serve para nada. O que serve é a Bíblia. Você tem que seguir a doutrina da Bíblia, tá? Então o achismo meu não vale nada. Eu não posso ter voz aonde a Bíblia se cala. Não posso torcer a palavra de Deus, nem omitir e nem acrescentar. Então, texto fora de contexto vira pretexto. O que é isso? É um versículo isolado que você não leu o capítulo todo para entender, aí entra o pretexto, que é o achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você acha, mas a Bíblia não está nem aí para o teu achismo. Ela é o que é. Texto, o que é o texto? O capítulo, parágrafo ou porção bíblica de uma ideia completa que pretende estudar. Um texto, por exemplo, pode ser um versículo, tá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um texto. E o que é contexto? É tudo que vem antes e depois do texto. Contexto é o que o capítulo inteiro fala. Olha só. O texto é como se fosse uma pessoa. E para você entender uma pessoa, você teria que perguntar a toda a família quem é aquela pessoa. Então, toda a família é o contexto. E só a pessoa em si é o texto. Pessoa em si é o texto. A família é o contexto. Tá? É igual ao versículo. Um versículo é texto. O capítulo inteiro é o contexto. É a história inteira. E o que é pretexto? É o que está na tua mente. É o achismo. Você não pode ir pelo achismo. Você tem que ir pela que a Bíblia diz. Contexto é a parte que antecede o texto. A parte, ou seja, o capítulo. Você leu um versículo isolado, por exemplo. Os mansos herdarão a terra. Os mansos vão morar eternamente aqui na terra. A morada dos salvos é na terra. Porque a Bíblia diz, os mansos herdarão a terra. Mas e o contexto? Está falando de que terra? Da terra celestial, a nova Canaã, Jerusalém celestial. Então, texto fora de contexto vira pretexto. Agora vamos para a figura de linguagem. Está aqui nessa matéria aqui, ó. Nessa semana que vem eu vou gravar isso aqui, ó. Tá? Hermenêutica. Então o que eu vou falar aqui está tudo aqui nesse livro, ó. Também nesse aqui, que é a aula de hoje. A aula de hoje é esse aqui, ó. Nós vamos ver um pouquinho sobre o método de estudo pelas figuras de retórica. Metáfora. O que é metáfora?
é uma figura que tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fato, caracterizando o que é próprio do outro. Isso é uma metáfora, é uma comparação. É como se fosse uma simbologia. Qual é o exemplo da metáfora? Anote aí. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus se caracterizou com o que é próprio e essencial da videira, pé de uva. Ao dizer ao seu discípulo, vós sois as varas, caracterizou com o que é próprio das varas. Eu sou a videira e vocês são as varas. Isso é o quê? Uma figura de linguagem chamada metáfora. Outra figura de linguagem, sinedoque. O que é sinedoque? Faz-se uso dessa figura quando se torna parte pelo todo, pela parte, o plural pelo singular, o gênero pela espécie e vice-versa. Exemplo, toma parte pelo todo. Uma figura de linguagem chamada sinodeque. Minha carne repousará seguro, em vez de dizer meu corpo. Salmos 16 e 9. Minha carne repousará seguro. Ou seja, o meu corpo estará seguro. Então, a figura de linguagem na Bíblia é chamada sinedoque. Agora, metonina é outra figura de linguagem. O exemplo disso aqui é: ouça ao dizer que tem Moisés, lá em Lucas está falando, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Isso é outra figura de linguagem. Prosopopeia, o que é isso aqui? É uma figura usada quando se personifica as coisas inanimadas, atribuindo ao efeito e ações das pessoas. Coisas inanimadas atribuindo ações das pessoas. É o nome dessa figura de linguagem chamada prosopopeia. Prosopopeia é uma figura de linguagem que a Bíblia tem. Qual é a base bíblica? Onde tem essa figura de linguagem prosopopeia? Lá em 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está a morte, o teu agrilhão? Paulo trata da morte como se fosse uma pessoa. Ô morte, onde está o teu agrilhão? Paulo está tratando a morte como se fosse uma pessoa. Então é uma figura de linguagem chamada prosopopeia. Qual a outra base? Os montes e os outeiros romperão os cânticos. Os montes e os outeiros romperão em cântico, ou seja, os montes vão cantar. É uma figura de linguagem. Na Bíblia está cheio de figura de linguagem. Por exemplo, e pesou-lhe no coração. Como é que fala? Deixa eu tentar lembrar aqui, Davi é segundo o coração de Deus. Eu te pergunto, Deus tem coração físico? Por que na Bíblia está escrito Davi é segundo o coração de Deus? Se Deus não tem coração. E agora? Então tudo isso é figura de linguagem, meu irmão. Davi é segundo o meu coração. Deus não tem coração. Mas por que ele falou? Coração é o centro do sentimento da alma. Substitua a palavra coração por alma. Deus tem alma? Tem não, mas ele tem pensamento, sentimento, intelecto. O sentimento de Deus faz parte da alma de Deus. Deus é espírito, mas o sentimento dele é como se fosse a alma, é como se fosse o coração. O centro da vida é o coração, o centro da vida espiritual é a alma, o centro das emoções é a alma. Ironia. Pessoal, isso aqui todos nós fazemos uso dessa figura de linguagem. Por exemplo, você olha para o teu filho e fala: ô menino bonito, você está dizendo que ele é feio.
Ô menino feinho, você está dizendo que ele é bonito. Ô menino magrinho, você está magrinho, hein? É uma figura de linguagem chamada ironia, quer dizer que ele está gordo. Ô menino, você está muito gordo. É o contrário do que quer dizer. Está muito magro. Ô menino, mas como você é trabalhador, hein? Ou seja, você ficou dormindo o dia todo. Entendeu, pessoal? Ironia é uma figura de linguagem que quer dizer o contrário do que quer dizer. Nossa, o pastor Josiel é feio. Então você quer dizer que eu sou bonito? Pastor Josiel é bonito. Então você quer dizer que eu sou feio? Então a figura de linguagem irônica eu sou irônico quando eu faço uso da ironia. Por exemplo, a política do Brasil é muito honesta. Entendeu? É o contrário. Ironia é o contrário do que quer dizer. A política do Brasil é muito honesta. Então, o contrário que eu quero dizer é a política do Brasil é desonesta. Qual é a base bíblica? Elias, lá no monte com Baal, falou: clame em alta voz, o Deus de vocês deve estar dormindo. Ele não existe. É o contrário do que quer dizer. Elias falou: clama o Deus de vocês, fale mais alto, o Deus de vocês deve estar viajando. Vai, Elias zoando os profetas de Baal. Clama mais alto, os profetas de vocês estão viajando. Isso é ser irônico, porque o Deus de Baal não existe. Entendeu? Entenderam aí, pessoal? Então, a figura de linguagem ironia está aqui nesse livro, e está aqui nesse livro que eu estou falando. A figura de linguagem irônica é o contrário do que quer dizer. Ô mulher bonita, ela é feia. Ô mulher feia, ela é bonita. Os políticos do nosso país são tudo honestos, entendeu? Eu quero dizer, eu usei a ironia. Os políticos do nosso Brasil não são honestos. Hipérbole, aqui é outra figura de linguagem chamada hipérbole. Na Bíblia tem. É uma figura pelo qual representa uma coisa que é muito comum ao menor em que é realidade, para representar viva a imaginação. É um exagero. Menino, hipérbole é uma figura de linguagem chamada hipérbole. É uma figura de linguagem que quer dizer o exagero. Menino, eu já te falei 1000 vezes, não mexa aí. Menino, eu já te falei 1000 vezes, vai tomar banho. Não falou 1000 vezes, é a segunda, terceira vez. Então, hipérbole é uma figura de linguagem que toma o exagero. Qual é a base disso? Quando Moisés mandou os espias espiar, os espias voltaram. Aí Moisés, como foi lá? Alguns, 10, voltou desanimado e falou uma linguagem hipérbole para Moisés. Moisés, vimos lá gigante, e nós aos seus próprios olhos era como um gafanhoto. Nós aos seus olhos era como gafanhotos. Isso é uma figura de linguagem para dizer o exagero. E eles continuaram de lá. Moisés, tem um detalhe, a cidade que nós fomos espiar, Canaã, as muralhas são fortificadas até o céu. É um exagero. Então essa figura de linguagem hipérbole é o exagero. Entendeu? Eu ganhei o mundo inteiro para Jesus. Eu fui num congresso, ganhei o mundo inteiro de almas. Você comeu toda a comida que estava no fogão? Não, não é toda não, é só um pouco. É um exagero, meu irmão. Então os espias exageraram. Moisés, nós aos seus olhos era como um gafanhoto ao gigante. Os muros de lá sobem até o céu. Nem todo mundo inteiro caberia. João falou em João 21 e 30 e 25. João 21 e 25. João fala: se fosse escrever todas as obras de Jesus, não teria livro no mundo que caberia. Caberia sim. É uma figura de linguagem para dar o exagero, para dar ênfase, para dar vida. Entendeu, pessoal? Então João fala: nem todo mundo inteiro caberia os livros que seria escrito. Claro que caberia.
É uma figura de linguagem chamada hipérbole. Rio de água vivas dos meus olhos, porque guardaram a tua lei. Salmos, o salmista fala, rios de água viva saem dos meus olhos. Rios de água saindo do olho é uma figura de linguagem chamada hipérbole, é um exagero, entendeu? Então o maior exemplo é isso aí da mãe daqui do Brasil. Meu filho, não mexa aí que eu já te falei 1000 vezes. Não foi 1000, é a primeira, segunda ou terceira vez. Mas para dar ênfase, para dar vida àquele assunto. Outra figura de linguagem, a alegoria, que é simbologia. Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha carne e o meu sangue. Isso aí é alegoria. Fábula. Fábula é uma alegoria histórica. Enigma. Sansão deu enigma. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Tipo, é uma serpente de metal que é mencionada em Jesus como tipo de representar a morte na cruz. Símbolo, João viu uma besta com 7 cabeças. Isso não existe. Então dá o nome de simbologia. Parábola, apresenta a fórmula de narração, relato de fatos naturais. Simile, procede de palavra latina. Interrogação, não fará o Senhor justiça em toda a terra? É interrogação. Provérbios, médico, cura-te a ti mesmo. Isso que é um provérbio do Brasil, não cai uma folha seca da árvore a não ser da permissão de Deus. É um provérbio. Qual outro provérbio? Mente vazia é a oficina do diabo. É um provérbio, não está na Bíblia, mas é um provérbio verdadeiro. Paradoxo, denomina-se um paradoxo a preposição, declaração, opinião comum. É o contrário do que quer dizer, é igual a figura de linguagem ironia. É igual a ironia, o paradoxo. Por exemplo, a Bíblia diz que houve silêncio no céu, quase por meia hora. Está lá no livro de Apocalipse, já leu? No livro de Apocalipse está dizendo, e houve silêncio no céu, quase por meia hora. Lá no céu não tem silêncio, a própria Bíblia diz, 24 horas os anjos adorando, dizendo santo, santo, santo. Então isso aqui é um paradoxo, é a opinião contrária ao senso comum. Por exemplo, eu já vi várias pessoas falando mal da sua mãe, do seu pai, do seu filho para mim. Minha mãe é um afogado, meu pai é um preguiçoso, meu filho é um rebelde. Já vi várias pessoas. Ela está falando da família dela. Agora vai mesmo, eu falo, não, tua mãe é uma afogada mesmo. Não. É um paradoxo. Ela fala, mas não aceita que ninguém fala. Pastor, meu filho é um folgado, preguiçoso, pastor, ele não trabalha. Aí o pastor, é. Aí o pastor tinha percebido que teu filho é um folgado, preguiçoso. Não, pastor, não fale isso do meu filho, não. Paradoxo. O que é o paradoxo? É a opinião comum, é a opinião do senso contrário à opinião comum. Eu posso falar do meu filho, mas ninguém fala, que senão eu fico nervoso. Uma mãe pode falar mal do filho, mas se alguém falar do filho dela, ela vai ficar nervosa. É um paradoxo, paradoxal. Qual é o exemplo da Bíblia? Deixa os mortos sepultar os mortos. Não foi Jesus? Jesus estava lá no meio da multidão, aí Jesus, me segue. Aí os homens falaram, espera aí que nós vamos sepultar meu pai que morreu. Jesus falou, deixa os mortos sepultar os mortos. Isso aqui é um paradoxo. Coais um mosquito e engole um camelo. Você coa um mosquito e engole um camelo. É um paradoxo. Entendeu? Paradoxo é a opinião contrária ao senso comum. É uma coisa sem lógica. Porque quando estou fraco, então sou forte. Foi Paulo que falou. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu estou forte, eu estou fraco. É uma opinião contrária ao senso comum.
chamado Linguagem de Figura Bíblica Paradox. Amém, pessoal? Então essa é a lição de número 4, encerramento desse livro de hoje. Amanhã, pessoal, amanhã é a grande aula, muito desejada por muitas pessoas que me procuram. Pastor, quando é que o senhor vai falar como pregar a Bíblia? É amanhã, homilética, a arte de pregar. Amanhã é como pregar a Bíblia, tá? Esta daqui é como ler a Bíblia. Como ler é uma coisa, como pregar é outra coisa. Ler, entender é uma coisa, pregar é outra coisa. Então amanhã a aula vai ser especial, pessoal. Vai ser como pregar a palavra de Deus, homilética, a arte da pregação. Vai ser 4 videoaulas, você não pode perder por nada. Amanhã nesse canal. Pessoal, assina o nosso canal, compartilha nossas videoaulas, tá bom? Que Deus te abençoe. Quem quiser os livros de teologia, tá aqui, livro de teologia, tudo aqui, 20 livros é o curso básico. Mais 20, aí completa o básico, médio, o bacharel. Aqui é completão o bacharel. Quem quiser anel de formatura de teologia, está aqui. Se você comprar o diploma, se você comprar o livro, você ganha um diploma, carteirinha, tá bom? Lembrando vocês, pessoal, que dia 27 de janeiro tem uma grande formatura em São Paulo. Nós temos pouca vaga porque alguns irmãos desistiram, tá bom? Se não der esse ano, vai ser o janeiro do ano que vem. Pessoal, quem quiser abrir um núcleo teológico na sua igreja, eu mando esses livros para sua casa, você reúne o pessoal e dá aula. Cada livro tem 4 lições, cada lição é uma aula por semana. Então um livro desse dá um mês. Aí você passa na sua igreja para os teus irmãos aí, um mês esse livro, aí depois eu mando outro livro, outro mês. No final de 20 livros, 20 meses. Aí eu mando diploma para vocês, carteirinha, histórico. E você que já se formou, tem um desejo de abrir uma própria escola, me chama no WhatsApp, a gente tem franquia, tá bom? Pessoal, outra coisa, quem quiser ser um representante da aula na internet, abrir um canal de teologia, me chama no WhatsApp que eu te ensino, tá bom? Mais uma outra coisa, eu sou professor de Bolsa de Valores de São Paulo, eu sou coach financeiro, eu tenho um diploma formado pela academia do Dr. Roberto Navarro. Eu ensino as pessoas como comprar ações, bolsa de valores em São Paulo, fundo imobiliário, investimento. Se você quer aprender sobre ações, fundo imobiliário, como investir na bolsa de valores, você me chama no WhatsApp e me fala: eu quero aprender a investir em ações. Eu quero aprender a investir na bolsa de valores de São Paulo. Aí eu vou te explicar. Eu tenho um curso da bolsa de valores e te vendo baratinho, tá bom, pessoal? Curso de videoaula online para você aprender a investir o teu dinheiro, tá bom? O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Você precisa entender como investir em ações. Eu sou acionista há 3 anos. Eu vivo de ações da bolsa de valores, tá bom? A aula que eu estou dando aqui, ali é a janela, tá bom? Aí é os livros, aqui é a escola, vou mostrar para vocês. Aqui tem mais salas, aí vocês sobem lá, tocam o interfone, aqui eu abro, tá bom, pessoal? Aí você vai conhecer aqui os livros aí, pessoal, livro de teologia, tá tudo cheio de livro aí, Teologia, doutrina de Deus, cristologia. Quem quiser fazer o curso, falar comigo, é nesse WhatsApp aqui, Aqui é eu e aqui é o meu zap. Quer ver? Pronto. Me chama no WhatsApp, tá bom?